Bom, o impacto do coronavírus nas pequenas empresas, principalmente no Brasil, né? O que tem acontecido, então, em relação ao coronavírus? Qual é o cenário atual? Bom, o cenário atual é o seguinte: a gente vive um momento de muita expectativa, o mundo passa por um momento de muita apreensão. A gente sentiu na pele ontem, né, período aqui pós-carnaval, quando a Bolsa de Valores abriu pregão, nós tivemos aí uma queda de 7% que abalou a economia não apenas brasileira, mas mundial, né? Quem tem dinheiro, quem tem algum capital investido em bolsas de valores, sabe muito bem do que eu estou falando, né? E foram 7%, é como se as ações estivessem derretendo, né? E isso traz um impacto para toda a economia. Isso traz um impacto aí para toda a economia. E eu resolvi trazer esse conteúdo porque é um conteúdo que diz respeito a não só as grandes empresas, mas também, de uma certa forma, as pequenas empresas, obviamente, vão sentir. As pequenas empresas também vão sentir o impacto do que está acontecendo no mundo, principalmente em função desse vírus do coronavírus. Então, eu resolvi trazer esse conteúdo aqui. Quem me conhece sabe que eu sou professor universitário, eu também trabalho com consultoria para pequenas empresas. Então, é um conteúdo informativo. Tá? Eu tenho certeza que, se você quiser aprender um pouquinho, se você quiser se preparar, se você é um empreendedor e quer já saber como é que você faz para se preparar para atravessar essa fase, porque ela vai passar, eu tenho certeza que o conteúdo vai fazer sentido para você. Eu lancei a seguinte pergunta num grupo de WhatsApp que eu faço parte, um grupo só de empresários, um grupo só de empreendedores que deve ter mais ou menos uns 50. Eu fiz a seguinte pergunta: pessoal, vocês já têm sentido nos negócios de vocês o impacto do coronavírus? Que até então, né, no mês de dezembro, nós tivemos a notícia que estava acontecendo um surto lá na China, numa cidade lá da China, mas agora vocês já conseguem sentir, perceber o impacto desse vírus nos negócios de vocês? E boa parte respondeu que sim, já começam a sentir o impacto do coronavírus. Então, para quem está me acompanhando aqui no YouTube, está acompanhando aqui os slides. Então, qual é o cenário atual? Bom, o primeiro registro do Covid-19, né? COVID-19, que é chamado aí do novo coronavírus, visto que ele já apareceu, né, na década de 60, 1960, também naquela região ali dos países asiáticos, e agora ele reaparece. E dessa vez ele apareceu em dezembro, no dia 31 de dezembro, na cidade de Wuhan. E foi diagnosticado ali, né, um surto de pessoas com uma epidemia de pneumonia e começaram a investigar. Depois viram que se tratava ali do coronavírus. Então, qual é o contexto atual hoje? Foram registradas mais de 2.744 mortes só na China. Ou seja, 2.744 pessoas morreram só na China por conta deste vírus. Muitas pessoas já perderam a vida. Então, e qual é o impacto disso? Todo mundo sabe que a China hoje, essa informação é de hoje, quem está assistindo esse vídeo, quando eu me refiro hoje, é dia 27 de fevereiro de 2020, tá? 27 de fevereiro de 2020. Então, hoje, a China é a segunda maior economia do mundo. Quando a gente fala da morte de 2.744 pessoas, a gente está falando aí de um número considerável. E, além disso, em função dessa epidemia, o país decretou quarentena. Então, as empresas estão fechadas, a mão de obra está desacelerada. Só para você ter uma ideia, só a economia da China representa 16% do PIB mundial, de tudo que é produzido no mundo, 16% está lá na China. Então, o que está acontecendo hoje? A China está sofrendo restrições comerciais, está impedida de receber pessoas, as pessoas também, os moradores de lá, também não podem sair do país. Com isso, o que está acontecendo?
falta de matéria-prima, não está conseguindo receber a matéria-prima para fabricar, para produzir, então não tem matéria-prima. Uma outra coisa que está acontecendo são os atrasos nas remessas, tanto para receber matéria-prima quanto para entregar a produção acabada. Então, existe um estoque muito alto de produtos e, em contrapartida, os países que compraram também não estão recebendo. Aqui no Brasil, a galera que compra da China, e recentemente, né, teve uma onda aí de negócios para a China aqui no Brasil, né? Muita gente fazendo negócio na China. Eu conheço pessoas, tenho amigos que fazem negócio na China, que viajam até a China para comprar produtos diretamente na fábrica. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo um atraso no envio dessas remessas. Então, as empresas começam a ter atraso nos produtos, né, que elas compraram da China. Com isso, começa a faltar alguns produtos no mercado interno, e isso faz com que o preço aumente. Além disso, a China também passa por um atraso nos pagamentos, visto que ela não consegue entregar aquilo que ela se propôs a vender, aquilo que ela vendeu, não consegue entregar, logo ela também não recebe. Então, ela tem problema também de dinheiro. E um outro problema relacionado a tudo que está acontecendo é que mais de 7.000 empresas envolvidas com o comércio exterior na China não estão operando. Mais de 7.000 empresas relacionadas a comércio exterior. Então, se você é uma fábrica e produz alguma coisa que dependa de um componente, uma peça que venha da China, fique sabendo que as empresas estão paradas, não estão operando. E isso traz um abalo muito grande para o mundo, não é só para a China, para o mundo, tá ok? Quem está chegando agora aí, seja muito bem-vindo. Quem está aqui no Instagram, Muniz, o Rodrigo, o Texterial 4, o R Manteiga Advogados, sejam muito bem-vindos, tá ok? Acho que R Manteigas Advogados, esse aqui é até do Rio. Sejam muito bem-vindos, tá ok? Eu estou fazendo essa transmissão também no YouTube, e no YouTube eu estou mostrando alguns slides. Eu estou passando aqui alguns slides, inclusive eu vou compartilhar esses slides aqui lá no meu grupo no Telegram, tá bom? Então, se você quiser me assistir no YouTube, é youtube.com/o Marcelo Alves. Acessa lá, porque você vai acompanhando os slides também, beleza? Vamos para cima. Então, este é o cenário atual. Qual o cenário? Um novo surto uma nova epidemia de coronavírus, uma vez que já aconteceu em 1960. Até agora, só na China, né? Quase 3.000 pessoas já morreram. Restrições materiais, comerciais, falta de matéria-prima, atrasos. Então, a gente tem um abalo aí no mundo. Marcelo, beleza, na China está acontecendo tudo isso, mas em relação aos outros países do mundo e o contexto mundial? Para quem está acompanhando no YouTube, eu estou mostrando agora aqui uma imagem rara de um centro comercial na China, completamente vazio, apenas com duas pessoas. Uma imagem assim difícil de acreditar, é difícil da gente conceber, imaginar esta imagem. E o contexto mundial? Bom, o contexto mundial é o seguinte: nós temos aí vários países que já registraram também, já confirmaram a presença do coronavírus. Canadá, Estados Unidos, Finlândia, mais de 30 países. Egito, Finlândia, Alemanha, Espanha, agora Itália também. Então, qual é o contexto do mundo? Nós temos 30 países que já registraram e confirmaram a presença do vírus. No Japão, as escolas estão fechadas, as escolas não estão abrindo, tudo fechado no Japão. Recentemente, informação de hoje, tá? Subiu para 14 o número de mortos na Itália também, e a gente vê um efeito dominó na economia global, tá ok? Eu comecei falando aqui sobre a questão da bolsa, a bolsa de ações aqui no Brasil teve uma queda atualizada, tá, de 8%.
8%, é muita coisa. Então, no contexto mundial, o que está acontecendo? Algumas empresas já declararam que não irão conseguir atingir as metas do primeiro trimestre. Empresas como Danone, Toyota, Apple, Mastercard e tantas outras, né? Já anunciaram que elas estão em baixa. Estão em baixa. Não há possibilidade, não há condições delas atingirem a meta para o primeiro trimestre. Então, o primeiro trimestre já está comprometido. A gente está falando desse acontecimento que teve o primeiro registro no dia 31 de dezembro. Então, esses 2 meses têm sido 2 meses extremamente caóticos. Extremamente caóticos. Tudo bem, Marcelo. E o Brasil? A live é para falar sobre os impactos nas pequenas empresas no Brasil. Beleza, vou falar. Calma aí, vou falar. No Brasil é o seguinte, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui de live. Ah, tem muito tempo ainda. No Brasil, olha só, no Brasil. Ontem, quando eu estava estudando, acompanhando, me informando do que está acontecendo, ontem, hoje é que dia? Quinta-feira, ontem, quarta-feira, existiam 20 casos de suspeitas no Brasil, ontem. Hoje, quinta-feira, já existem 132 casos suspeitos, tá? Não sou profeta do caos, tem a referência aqui de todos os sites que eu pesquisei, tá? Tem lá o G1.com, Estadão, Valor Econômico, várias fontes. E, inclusive, tem a confirmação de um caso em São Paulo, né? Tem uma confirmação e tinha uma confirmação também no Rio de Janeiro. E no Brasil, olha só, agora essa informação aqui é muito importante. Você que é empreendedor, você que tem negócio, você que pensa em montar um negócio, essa informação aqui é importante. O Brasil, se você não sabia, fique sabendo agora, cerca de 65% do petróleo que é produzido aqui no Brasil, 65% é exportado para a China. 65% é exportado para a China. E a gente já começa a ter dificuldade de exportar petróleo. E se a gente tem dificuldade de exportar petróleo, pense que alguns estados dependem dos royalties do petróleo, ok? Alguns estados dependem dos royalties do petróleo e o valor que vem desses royalties é justamente para quê? Para equilibrar a economia dos municípios, a saúde financeira dos municípios. Se a gente tem menos petróleo sendo exportado, nós temos menos dinheiro circulando. E aí os preços tendem a subir para compensar, né? Então, para você ter ideia, o dólar atingiu pela primeira vez o patamar de R$ 4,94. 4,94. Pela primeira vez. E aí, o que acontece no nosso país? Impactos já diretos. Ó, produção de celulares suspensa em São Paulo. Algumas empresas já suspenderam. A LG já suspendeu a produção. A Motorola já suspendeu também a produção. E a Samsung também já suspendeu a produção de celulares lá no estado de São Paulo. Por quê? Porque essas empresas suspenderam a produção. Porque se eu estivesse hoje com os meus alunos do MBA, da turma de MBA em Gestão Empresarial e Gestão em Logística, eu diria o seguinte, é o efeito da globalização, né? Hoje o mundo, a gente tem a sensação de que o mundo é menor. Todas essas empresas, Samsung, Motorola, LG, elas têm a China como principal fonte de componente aqui para o Brasil. Então, essas empresas, elas compram componentes de celulares na China. E se a China parou, para também o Brasil e outras economias do mundo. Tá ok? E aí, se as empresas aqui, se a produção está suspensa, a gente não está fabricando para vender. Se a gente não está vendendo, até aquilo que está estocado já está parado. Então, a gente tem pessoas paradas em casa e sem dinheiro para comprar. Quando a gente tem pessoas em casa
mas tem dinheiro para gastar, para comprar, show de bola, as empresas aproveitam, período de férias, beleza. Mas com pessoas em casa, produção suspensa e sem dinheiro, e quem tem negócio? Significa dizer que pessoas deixarão de entrar no seu estabelecimento, pessoas deixarão de procurar para comprar, porque estão sem dinheiro. E aí que entra o impacto para pequenas empresas. E uma outra área que está sendo muito afetada é a queda na exportação de soja, minério e carne. Só para você ter uma ideia, quem está no YouTube está acompanhando os slides. A soja representa cerca de 30% de tudo que o Brasil exporta para a China. 30% é soja. Seguido daí do petróleo, que é 24%, e minério de ferro, 21%. Então, quando a gente lê, a gente não tem essa ideia, a gente esquece às vezes um pouco, né? Que o mundo é globalizado. Se parou lá, se teve um freio na atividade, né? Tanto para consumir, estou falando da China, né? Tanto para consumir quanto para produzir, a gente tem um efeito global. E a gente já começou a sentir isso no Brasil. Então, algumas empresas já começaram a suspender a produção. Significa dizer que a gente tem uma desaceleração da economia, da produtividade no país. E aí, como fica a pequena empresa? Como fica a pequena empresa? Então, se você não parou para pensar, quando eu lancei essa pergunta no grupo que eu faço parte de empresários, né, só de empreendedores, a galera, alguns responderam, outros começaram a colocar a mão, e agora realmente? Então a gente tem algumas consequências, porque a gente vai ter menos dinheiro em circulação. Menos dinheiro em circulação, mais mercadoria parada, poucas pessoas comprando, preço elevando, e aí a gente tem aquela pergunta, né? O que fazer então, Marcelo? O que fazer? A gente já percebe que as pequenas empresas, elas já começaram a sofrer o efeito, já está sentindo na pele, tá ok? Não é só a grande empresa não, a pequena empresa também. E o que fazer? Bom, eu conversei com uma pessoa hoje pelo WhatsApp, uma pessoa do grupo que eu mencionei aqui do WhatsApp, de empreendedores, e essa pessoa disse, Marcelo, o meu serviço que eu presto, eu dependo de peças que vêm da China. E aí, o que eu vou ter que fazer agora? Negociar com produtores nacionais. Então, se você tem uma fábrica, se você produz alguma coisa e depende de recursos oriundos da China, componentes oriundos da China, comece a negociar com produtores nacionais. Comece já a buscar fornecedores já nacionais, tá ok? Ó, muito obrigado a todos que estão aqui, ó. O Crediário Shalom, Ed Carlos, João Rocha, Janaína, sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Eu estou aqui no YouTube a gente tem alguns slides, tá? youtube.com/o Marcelo Alves, você acompanha aqui nos slides. Então, o que a pequena empresa tem que fazer? É o X da questão, é o ápice aqui da nossa live. Porque a gente já percebe que não serão a marolinha. Não, a gente já está sentindo agora. Já tem fábricas grandes paradas. Então, o que fazer? E outra coisa, eu não sou o profeta do caos. Não sou, tá? Isso é uma realidade. Estamos vivendo isso já. Então, Marcelo, o que a gente faz então? Bom, pode ser feito o seguinte: com base naquilo que a gente vê do mercado, com base no que algumas empresas estão fazendo, está dando certo, o que a gente pode fazer? Primeiro, negociar com produtores nacionais. Você que depende de componente de alguma coisa que venha da China, comece a procurar fornecedores nacionais aqui do Brasil, tá ok? Enquanto a gente sabe que sempre tem oportunidades nesses momentos de crise, né? A gente sempre tem algumas oportunidades e você pode começar a procurar produtores nacionais. Uma outra coisa que você precisa começar a pensar é que quando você compra algum produto, algum componente que vem da China, você está importando, é porque você está conseguindo o melhor preço, tá ok? Para aumentar a sua lucratividade, aumentar a sua margem, tá ok? Se você consegue um componente com custo menor, você consegue aumentar a sua margem de lucro, beleza?
Só que se é bem provável que, ao procurar esses fornecedores aqui no Brasil, você não vai encontrar um preço tão bom. E o que você tem que fazer? Agregar valor aos seus produtos e serviços para justificar a alta dos preços. Então, você precisa agora começar a agregar valor aos seus produtos e serviços para você justificar a alta do preço, tá ok? Nesses momentos, é normal, assim, as pessoas entendem que o preço sobe realmente. Só que você precisa encontrar argumentos. Cabra bom. Obrigado. Você precisa encontrar argumentos para você justificar a alta do seu preço, tá ok? Você vai ter que aumentar. Se você está importando alguma coisa e agora você vai ter que comprar no Brasil, teoricamente, né, a gente parte aqui do princípio que o preço vai ser maior, vai ser mais elevado. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa agregar valor. Quando eu digo agregar valor, você tem que oferecer algo a mais que justifique a elevada do seu preço. O seu preço está maior, está mais caro, né, entre aspas. Está cobrando mais. Por quê? Porque o seu fornecedor agora vai te fornecer o mesmo componente, só que mais caro, né? Você está comprando no Brasil agora. E agora você tem que justificar por que o seu serviço ou o seu produto está mais caro. Como é que a gente faz isso? Agregando valor ao seu produto, ao seu serviço. Tá ok? Se você vende algum produto físico, você vende alguma coisa, você vende livro. Ah, eu vendo livro. Vende livro? Venda esse livro físico, mas venda também, por exemplo, um e-book, um curso, grava lá algumas aulas, alguma coisa que vai agregar esse livro, tá bom? Por enquanto, eu estou com os livros aqui do Gilson Mello. Então, você precisa, então, agregar valor. Agregar valor. Deixa eu ler direito aqui. Cabra bom. Que Deus continue abençoando. Obrigado, Crediário Shalom. Eu acho que é o meu tio. Eu acho que é o meu tio Jorge. Eu acho que é ele. Acho que é ele. Mas vamos lá. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, então, além de negociar com seus produtores, né, fornecedores nacionais, uma outra coisa que você precisa fazer também é ter presença online. Tenha presença online. Se você é prestador de serviço, tá? Isso aqui se aplica mais quem é prestador de serviço, mas quem tem fábrica também. Mas, por exemplo, tem muita coisa que você vai poder oferecer online. Pode ser uma alternativa. Nesse grupo que eu comentei aqui, por exemplo, tem uma pessoa que é dona de uma franquia do curso IES. E aí, uma das coisas que nós comentamos foi o seguinte, é que no Japão as escolas estão fechadas. A gente teme o quê? As pessoas saírem na rua, preocupação, e de uma certa forma isso é normal dentro do que está acontecendo, dentro desse quadro, mas a gente sabe que a gente precisa pensar em alternativas. Então, tenha presença online. Se você puder oferecer alguma coisa, algum tipo de serviço que você faz presencialmente e você fazer online, remotamente, isso vai também diminuir os seus custos. Diminuir os seus custos. Então, tenha presença online. Outra coisa, faça parcerias. Faça parcerias. A parceria vai te ajudar principalmente a agregar mais valor. Agregar mais valor. Pensei que a live ia cair aqui. Então, quando você tem parceiros, você consegue agregar mais valor, porque você não vai vender apenas o seu produto, né? Você tem uma relação ganha-ganha, então você pode encontrar um parceiro para oferecer um produto, oferecer um serviço, e aí você tem um produto ou um serviço já diferenciado, tá ok? Então, você precisa fazer parcerias. E uma outra coisa que você precisa começar a pensar é desenvolver estratégias de retenção de cliente. Em momentos de crise, é muito difícil você captar cliente, você atrair cliente, até porque atrair cliente demanda
custos, tá ok? Se eu perguntasse aqui, por exemplo, para vocês que estão me assistindo, no YouTube eu não consigo ver. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para ver as perguntas. Se tiver alguma pergunta, ver o chat. Se eu fizesse aqui uma pergunta a vocês, não acredito, o celular quer reiniciar logo agora. Se eu fizesse uma pergunta aqui a vocês, o que demanda mais custos? Atrair ou reter clientes? O que demanda mais custo para você? Atrair ou reter clientes? A empresa gasta mais dinheiro como? Atraindo ou retendo o cliente? O que você acha? Pode digitar aí. Atrair, né? A empresa gasta mais dinheiro atraindo novos clientes. Tem que gastar com marketing, publicidade e tantas outras coisas. Então, no momento de crise, você tem que ter estratégia de retenção de cliente. Tá ok? É fazer com que aquele cliente compre mais vezes sem você ter a necessidade de atrair novos clientes. Então, o que a pequena empresa pode fazer nesse momento de uma possível turbulência econômica? Comece a negociar com fornecedores nacionais, tá ok? Você que depende muito de peças da China, comece a negociar, porque a gente não tem como escapar disso. É um efeito dominó. A economia global está sentindo isso, não tem como. Então, comece a negociar com fornecedores nacionais. Comece a agregar valor ao seu produto, ao seu serviço, para justificar os preços elevados, porque a tendência é subir mesmo. Tenha presença online. Comece a pensar aquilo que você pode oferecer online. Para quê? Para você diminuir os seus custos. Faça parcerias, tenha parceiros de negócio para você agregar mais valor ao seu produto, ao seu serviço, e comece a pensar em estratégias de retenção. O que você pode fazer para reter o seu cliente? Tem várias formas, né? A mais comum que todo mundo faz, e pior que dá certo, né? Pior não, dá certo. Uma das estratégias que dá muito certo é o tal do cartão fidelidade, alguma coisa nesse sentido, fazer com que a pessoa sinta que ela ganhe, né, ao retornar ao seu estabelecimento. Então, comece a pensar, comece a desenvolver, e a gente fala muito disso lá no grupo, no Telegram e no WhatsApp também, tá ok? Então, espero que você tenha gostado aí dessa live, espero que você tenha gostado da live. Se você quiser ter acesso a todo o conteúdo que a gente vem publicando, é só me seguir nas redes sociais.